Meus irmãos, vamos orar para iniciar nossa aula agora pela manhã. Gostaria de pedir aos que estão saindo que se apressem um pouco, para que a gente possa então dar início. Vamos orar? Nosso querido Deus e Pai, te louvamos, porque é tão grande privilégio estar aqui, Senhor, na tua casa, ter a liberdade, Senhor, no nosso país, de abrir as Escrituras, falar de tua parte, Senhor, com liberdade. Deus, que nós possamos compreender, Senhor, o tamanho privilégio que isso é. Que nós possamos também aproveitar, Deus, o que temos, ó Pai, aqui de oportunidade e que a palavra do Teu Espírito fale lá profundamente, Senhor, nos nossos corações. E que cada pessoa aqui possa sair cheia, ó Deus, dos Teus ensinamentos, cheia do Teu Espírito e disposta, ó Pai, a viver em obediência conforme a Tua palavra nos ensina. No nome de Jesus, amém. Bem, domingo passado nós iniciamos essa série de 4 domingos falando sobre as circunstâncias na nossa vida. Cheguei a dizer na ocasião de que, na realidade, cabe tudo dentro desse tema, né? Falar das situações, das circunstâncias, nada mais é do que falar sobre as coisas que estão ao nosso redor, que estão orbitando em torno da nossa vida. E uma das coisas principais que falamos domingo passado, que é o tema dessa série de 4 aulas, é essa pergunta daí. Nas circunstâncias da vida, eu abro espaços para a manifestação do meu eu, ou eu abro espaços para a manifestação do meu Deus? Isso é uma pergunta que, embora pareça ser retórica, ela é muito profunda, porque nós interagimos com as circunstâncias na nossa vida todos os dias, e o nosso eu, com a força que ele tem, ele procura muitas vezes se manifestar muito mais do que procura manifestar o nosso Deus. E aí nós falamos no domingo passado sobre as circunstâncias e o crente. Fizemos essa breve introdução com base em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7 a 11. E falamos, não sei se vocês lembram, sobre o contexto do apóstolo Paulo em relação à pregação do Evangelho. E é aquele texto clássico, lindo, em que ele fala sobre as dificuldades do Evangelho. Ele começa o versículo 7 dizendo: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E aí eu trouxe a imagem do vaso, tão singelo, tão simples, tão frágil, simbolizando, conforme o apóstolo Paulo, a nossa fragilidade ao carregar essa profunda riqueza que é o Evangelho. Essa profunda verdade que é o caráter de Cristo. E nesse contexto, então, o apóstolo Paulo, nos versículos seguintes, ele vai falando sobre todas as dificuldades que ele, como pregador, como apóstolo, enfrentava em termos objetivos. Fome, dureza, as dificuldades do dia a dia, as perseguições, as tribulações. E a gente, de certa forma, pega um pouco emprestado esse texto e essa realidade que ele vivia objetivamente, para a gente fazer esse paralelo com a nossa vida. Não podemos esquecer de que nós estamos em missão e que a gente não pode pensar que essa missão é de alguns no sentido de ser objetivo a perseguição, ou a dor, ou a escassez, e ser apenas inerentes àqueles que estão, digamos, no campo, entre os índios, nas missões transculturais. Não é isso. Embora o contexto aqui também se refira a isso, em relação ao apóstolo Paulo, ele vai muito mais além, inclusive o texto fala isso, falando da nossa missão. A nossa missão como crente, pessoas que conhecem a Deus e que sabem o que significa servir e andar com Cristo, que foi nada mais, nada menos do que o próprio Cristo falou. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, esse é o contexto dessa passagem que o apóstolo Paulo mais adiante fala, né? Em tudo somos atribulados, não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo,
para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E é interessante notar que, em momento algum, o apóstolo Paulo fala que é besteira, é simples, é assim mesmo. Não. Ele fala que, de fato, as circunstâncias que envolvem o desempenho da nossa missão aqui na Terra como pessoas de Deus, pessoas de Cristo, discípulos de Cristo, eles, de fato, essas circunstâncias, de fato, nos deixam atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos, mas ainda bem que existe um mais nesse contexto. Mas nós não somos, apesar de vivermos essas dores, nós não somos angustiados, desanimados, desamparados, destruídos. E isso, no versículo seguinte, no versículo 10 e 11, ele fala muito claramente que tem um propósito. A gente vê que as circunstâncias, elas nos relembram, elas nos levam a essa morte diária. Essa morte sobre a qual Jesus Cristo falou. É aquele incômodo que a gente vê, que a gente diz assim, eu não quero esse negócio, não quero viver assim. Ah, isso está me tirando do conforto, isso está doendo, isso... Mas muitas vezes, meus irmãos, a gente precisa perceber, a gente precisa trazer de volta ao nosso coração a verdade de que a dor na circunstância, a dificuldade que a gente enfrenta, ela de fato, objetivamente, nos traz aquelas dores, elas trazem sofrimento, mas elas também devem ser a oportunidade para a manifestação de Jesus Cristo. Então, entendendo isso, a gente consegue caminhar no nosso mundo firme em relação ao chamado que Deus nos fez, sabendo que a nossa vida ela é entregue pela vida do outro, da mesma forma como Jesus Cristo entregou a vida dele por nós. E esse caminho não é fácil. Quem que vai dizer que um caminho desse é um caminho confortável, é simples, é tranquilo? Não é. É um caminho de doação, como diz lá em Marcos 10:45. O Filho do Homem, ele não veio para ser servido, ele veio para servir e para dar vida em favor de muitos. Então, a gente vê que as circunstâncias, elas trazem essa grande, preciosa oportunidade para que a graça de Jesus Cristo seja manifesta. Por isso que a gente colocou o tema dessa nossa série, exatamente esse. No meio dessas circunstâncias, eu estou abrindo espaço para quem se manifestar? O meu eu ou o meu Deus? E a gente vê no versículo 10 e 11, que o apóstolo Paulo diz, e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Por que isso? Qual o propósito disso? Para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Não é só nas palavras, não. Não é só no sentimento. A vida de Jesus Cristo, ela se expressa objetivamente na nossa vida, no nosso corpo, nas nossas ações, nas ações visíveis, nas reações. Então, meus irmãos, como uma breve revisão da nossa aula passada, essa introdução, ela nos prepara para que a gente possa, a partir de hoje, refletir sobre outra, digamos, leque de questionamentos que só fazem sentido na vida do crente se a gente tiver isso aí bem firme no nosso coração. A gente não pode se relacionar com as coisas que nos acontecem se verdadeiramente somos cristãos, pessoas que foram remidas e lavadas pelo sangue de Cristo. Nós não podemos nos relacionar com as circunstâncias na nossa vida e alheios à realidade de que são oportunidades para a manifestação de Deus na vida da gente e para aqueles que estão ao nosso redor, seja filhos, amigos, pessoas no trabalho, na igreja, o que for. Isso é um desafio muito grande. E é por isso que a gente, então, vai falar desse texto, que nós falamos domingo passado, né, que eu até pedi que vocês lessem em casa, 1 Samuel 24 e 25. Não sei quem fez a tarefa de casa, mas é um texto um pouco longo, nós vamos ler parte dele. E durante esses próximos 3 domingos, nós vamos falar sobre essas 3 questões aí, baseadas nessa história. Primeiro, as coisas pelas quais ninguém quer passar. Então, nós vamos ver o que é que essa história de Davi vai nos ensinar sobre isso. No próximo domingo, nós vamos ver como é que todos nós tendemos a reagir. É a história do eu. Quem é que se manifesta? O eu ou é o meu Deus?
E, por último, nós vamos falar sobre o que nem todos se dispõem a fazer, que é a manifestação de Deus nas circunstâncias com as quais a gente interage. Então, hoje nós vamos falar sobre identificar nesse texto essas circunstâncias difíceis que estão expressas aí. Eu gostaria que os irmãos abrissem 1 Samuel, capítulo 24. Como eu falei para vocês, é um texto um pouco longo, a gente vai ler da seguinte forma: 24, 1 a 15, depois nós vamos para o 25, 1 a 11. Gostaria que os irmãos acompanhassem. O contexto aqui é da história de Davi, como nós falamos no domingo passado, já demos a introdução. E Davi, nesse momento de vida, ele está naquela confusão, ele está naquele aperto. Saul tem perseguido Davi há algum tempo, e Davi tem tido algumas vitórias, mas elas são passageiras, porque logo que ele tem alguma vitória sobre a fuga dele em relação a Saul, logo em seguida Saul retoma as forças, persegue ele mais uma vez, e é o que a gente vai ver aqui no capítulo 24. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Esse contexto é de que Saul havia perseguido Davi e por alguma circunstância ele então se voltou para os filisteus. E aí, tendo voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas e das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. E com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos hoje viram que o Senhor te pôs em minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão não te poupou. A minha mão te poupou. Porque disse: eu não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal nem rebeldia, e não pequei contra ti. Ainda que andas à caça da minha vida para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito. Porém, a minha mão não será contra ti. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos. Porém, a minha mão não está contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Seja o Senhor o meu juiz e julgue entre mim e ti. E veja e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. Versículo 16. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: é isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em alta voz. E mais adiante a gente vê que o texto relata um remorso de Saul. A gente entende como sendo um remorso e não um verdadeiro arrependimento, porque mais adiante ele volta a perseguir Davi. Ele meio que se arrepende de ter se arrependido. Então a gente acredita que isso foi um remorso dele, mas permanece o clima
de perseguição. A gente vê claramente a decisão de Davi em não dar fim à vida de Saul, embora tivesse tido aquela oportunidade. Vamos para o capítulo 25. Faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome desse homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal e perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo e tenha paz a tua casa, e tudo que possuís tenha paz. Eu tenho ouvido, isso é a mensagem que Davi mandou os moços dele darem a Nabal. Eu tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco. Nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é esse Davi? E quem é esse filho de Jessé? Muitos hoje são servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água, a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e tendo chegado, lhe contaram tudo segundo essas palavras. Bem, a gente vê aí alguns personagens nessas duas histórias. Na realidade é uma só, né? Um relato do que tem acontecido a Davi. Nós vemos aí Saul, Davi, Samuel, Nabal, Abigail e alguns servos. É gente que só. É muita gente aí nessa história. E como toda história, como toda desenrolar da vida, a gente vê circunstâncias acontecendo. Situações de conflito, de desconforto, de dificuldade. E me permitam fazer um breve resumo do que está acontecendo aí nesse contexto. Nós vimos a situação de Saul buscando matar Davi, e Davi se escondendo, tendo a oportunidade de matar Saul e não tendo matado ele. Então, aquela breve, entre aspas, reconciliação. E logo em seguida, o versículo 25, de maneira muito sucinta, fala de um grande personagem. Em 2 palavras, encerra a história de um grande homem. Quais são as 2 palavras? Versículo 25. Faleceu Samuel. A saída de cena bem discreta de Samuel. E posteriormente a gente vê a história de Davi e Nabal. Essa história, ela nada mais é do que uma continuação dessa contingência de Davi. Não sei se dá para vocês verem aí nessa imagem. Nabal era um homem rico que habitava naquela região e que tinha seus negócios no Carmelo, nessa outra região, e estava na época da tosquia, uma época que, dentro da cultura, era uma época de festa, porque era como se fosse, digamos, o final do ano, né? Ver como é que estão os lucros, o que é que eu ganhei na empresa. Então, era a época da colheita, digamos, se estivéssemos falando dentro do contexto de agricultura. Então, era o momento em que ele estava com os seus servos tosqueando as suas ovelhas. Aquilo ali significava os lucros, a lã, as roupas, coisas que ele poderia, então, alavancar a partir daquele momento. Era festa, na realidade, fazia-se festa nesse momento. E, paralelamente a esse momento, ou melhor, antes disso, Davi, nessa fuga dele, estava
nas montanhas, estava lá nessa área, fugindo de Saul, com aproximadamente 600 homens. Imagine o que não significa você estar responsável, liderando 600 homens num deserto. Nós não sabemos exatamente quanto tempo isso durou, entre essa conversa dele com Saul e essa conversa com Nabal, mas uma coisa clara, e é confirmada aqui no versículo 7, que Davi serviu de proteção a todos os homens desse senhor, chamado Nabal, enquanto eles cuidavam desse rebanho que viria a ser tosqueado posteriormente. Isso foi feito, aparentemente, pelo que a palavra de Deus fala, isso foi feito sem nenhum tipo de obrigação da parte de Davi de proteger esses homens. Parece que eles talvez tenham, pela circunstância, se encontrado, e Davi, com seus 600 homens, resolveu ajudar esses servos de Nabal naquele momento em que eles cuidavam das ovelhas. Então, a Bíblia fala mais adiante que Davi servia de muro contra esses homens. Era muito comum haver os salteadores, os bandidos, as pessoas que roubavam ovelhas, ou que roubavam o que tivesse, e obviamente Davi, com 600 homens, ele dava para intimidar esse tipo de malfeitor que tivesse ali rodeando aqueles homens. Não havia nenhum tipo de obrigação de Davi para fazer isso, mas ele tinha se disposto a fazer isso e tinha feito esse trabalho com muita presteza, com muito cuidado, tanto que a gente vê que nada foi roubado desses homens, nem dos malfeitores, por parte dos malfeitores, muito menos por parte dos homens de Davi. Bem, essa relação tinha se estabelecido ali com os servos de Nabal. Posteriormente, quando chega o momento da tosquia, Davi ouve falar que num determinado local, todo o rebanho está ali sendo tosqueado e a festa está acontecendo. E Davi, então, manda seus homens fazer a seguinte pergunta: teria alguma coisa com a qual você pudesse nos ajudar? Qualquer coisa. E a resposta que ele ouve, está aí expressa nessa imagem, foi: como assim? Quem é esse Davi? Muita gente anda fugido aí dos seus senhores. Quem é esse filho de Jessé? Muito provavelmente Nabal sabia quem era Davi. Muito provavelmente ele sabia as circunstâncias sob as quais Davi estava naquele local, que eram circunstâncias de perseguição injusta. Muito provavelmente ele sabia disso. Mas, óbvio, ele não vai perder a oportunidade, sendo um homem mau, como a palavra de Deus relata, de reagir da forma como ele reagiu. Ele disse simplesmente, não só um não. Ele não falou só não. Ele, além de dizer um não, ele insulta Davi. Então, ele dá a entender que Davi é um escravo fugido do seu senhor e que está em rebeldia contra o seu senhor, o que não é verdade. E ele, inclusive, muito provavelmente sabia que não era verdade. E aí nós terminamos a leitura do texto com o versículo 13, que diz, 12. Então, os moços de Davi, esses que foram levar esse recado de Davi a Nabal, perguntar se ele tinha algo para ajudá-los, puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas essas palavras. Bem, essa é a situação. Esse é o cenário em que Davi se encontra e essa interface, esse relacionamento que ele tem aí com Nabal, esse momento, ele não é nada bom. Nada bom, inclusive, no próximo domingo a gente vai ver o desenrolar dessa história. Mas a gente hoje vai parar aí para a gente fazer uma reflexão sobre tudo o que acontece nesse texto que a gente leu. É engraçado porque muitas vezes a gente lê a palavra de Deus, e principalmente o Antigo Testamento, e a gente, pelo menos às vezes acontece isso comigo, a gente lê como se aquilo fosse uma história daquele tempo, para aquelas pessoas, sem muita conexão com minha vida hoje. E na realidade a palavra de Deus, ela é inspirada, ela é útil para o propósito para o qual Deus quer. E Deus nos fala, através da sua palavra, as verdades que apontam para o nosso coração, as verdades que apontam para Cristo. Então, a gente vê Cristo do começo ao fim. Não tem por que a gente dizer, não, eu não gosto muito do Antigo Testamento, isso aí foi uma história. De fato, é um relato de uma história.
mas é uma história que tem a ver com a minha vida hoje. Muitas vezes, a gente se assemelha a muitas situações e a gente passa por muitas circunstâncias que a gente viu aqui relatado. Então, a gente vai falar sobre um pouco sobre elas, à luz do que nós falamos domingo passado. Não tem como nós falarmos sobre as circunstâncias pelas quais passamos, se a gente não tiver aquecido o coração com o entendimento da missão para a qual Deus nos chamou. Então, hoje nós vamos falar sobre aquilo pelo que ninguém quer passar, mas que a gente passa. Não tem esse que diga, eu gosto de sofrer. É bom. Pode ser proveitoso, pode ser abençoador, mas bom, normalmente não é. É difícil, é duro, não é simples, mas nós passamos. A gente sabe que a depender, por exemplo, do país onde você mora, você vai passar por um terremoto, como houve no México. Minha tia mora lá há 40 anos e a gente preocupado, mandou mensagem e tudo mais, não houve nada, mas ela já passou pelo terremoto de 85, os últimos também, quando nós estávamos lá também, sofremos um breve sentimento de terremoto também. Mas por que a gente não passa por isso? Porque a gente mora no Brasil. Então, a depender das circunstâncias da vida, talvez a gente não passe por certas coisas. Da mesma forma em relação ao furacão, da mesma forma em relação à corrupção, nós passamos porque nós moramos num país em que isso está instalado. Então, há circunstâncias que nos acometem, independentemente da nossa fé. Como a palavra de Deus diz, que o sol nasce sobre justos e injustos, e o Senhor faz vir chuva sobre justos e injustos. Bem, e aí algumas questões, elas acontecem porque elas simplesmente acontecem, ou porque elas são fruto do nosso pecado. Estava ouvindo, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas um dia desse eu estava ouvindo uma reportagem dizendo que em 2050 vai haver mais plástico nos oceanos do que peixes. Eu não sei como é que eles contaram esse negócio, mas é o que eles disseram. Isso é muito estarrecedor, porque, de fato, ao ouvir a reportagem, você fica muito surpreso. E quem é que bota esse plástico lá? É a gente, né? Somos nós, os seres humanos, que produzimos os plásticos e colocamos lá. Então, a nossa falta de cuidado, o nosso pecado também é responsável pelas situações que acometem a todos. Então, esse não é o nosso ponto principal da lição, mas é importante que a gente lembre que as circunstâncias, elas sempre são providência de Deus na sua vida, naquele momento, naquela estação da sua vida, naquele contexto, para que a glória do Senhor se manifeste, como a gente lê em 2 Coríntios. A gente vê aqui uma das primeiras coisas que o texto nos mostra, no capítulo 24, versículos 15, que ninguém gosta de ser perseguido sem causa, ou gosta. Ninguém. Seja no trabalho, seja no relacionamento com sogra, com nora, ou em casa, ou entre amigos. Ninguém gosta dessa situação. É uma situação objetivamente injusta, difícil, mas que acontece. Não pense que por ser crente você está isento disso. Pelo contrário, Jesus Cristo falou e disse muito claramente que no mundo tereis aflições. A gente, muito provavelmente, vai ser até mais perseguido por ser cristão. E é isso que a palavra de Deus diz. E eu acredito que, dentre tantos temas que têm rondado aí a nossa realidade, ideologia de gênero, principalmente, que está tão discutida nesses últimos dias, sem dúvida, a perseguição, ela tem acontecido não mais de forma velada, como costumava acontecer. Hoje, de forma muito mais aberta. E é importante que a gente se agarre com as Escrituras, com a palavra de Deus, conheça da parte de Deus os ensinamentos para que a gente esteja firme, inclusive para saber que a perseguição vem. Capítulo 24, versículo 15, a gente vê Davi falando: seja o Senhor o meu juiz, julgue entre mim e ti, veja e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. Outra coisa importante também que a gente vê nesse texto são as perdas. Coisas que a gente não gosta de fazer, é chorar a perda. É tão difícil, mas a gente passa por isso. Uma pessoa querida, alguém da família que vai morar longe para sempre.
Então, são perdas que acometem a vida do ser humano, que acometem a nossa vida como cristão, e que elas têm um impacto muito forte, e que elas nos relembram isso que o pastor falou hoje, que nós não estamos no trono, quem está no trono é o Senhor. Então, é o Senhor quem dá, é o Senhor quem tira, e quantas vezes a gente sucumbe no meio das perdas? Uma empresa que faliu, um familiar que se foi, uma doença que chega, perde saúde, perdeu algo precioso, e a gente vê que isso faz parte do nosso caminho. Capítulo 25, versículo 1, a Bíblia fala: faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e prantearam. É muito interessante essa forma silenciosa como Samuel sai de cena. Ele entrou de forma tão especial em cena, né? Sendo fruto de uma oração incessante ali da mãe dele, de choro, de súplica. Foi um grande homem. E de repente a gente lê duas palavras: faleceu Samuel. E o povo pranteou, o povo chorou. Aí tem gente que diz assim: ah, eu não gosto não de ir para enterro, não. Esse negócio de enterro não é comigo, não. E eu lembro que, pelo fato de meu pai ser pastor, nós sempre tivemos, numa grande comunidade, ele como pastor, e muitos enterros que ele fazia, funeral, as pessoas mais idosinhas da igreja. E minha mãe sempre ia. E quando nós crescemos um pouco mais, ela sempre dizia: vamos, nós vamos. Mãe, mas eu não gosto. Essa palavra que normalmente a gente diz, né? Eu não gosto de funeral, eu não gosto de velório. E ela dizia: filha, ninguém gosta. Mas a palavra de Deus diz que a gente tem que chorar com quem chora. A gente tem que estar perto daqueles que perdem. Então, vamos. E hoje, isso não é um grande problema para mim, porque eu entendi que isso faz parte da nossa vida cristã. Mas, às vezes, de fato, é por demais doído você compartilhar a dor de alguém que perde alguém, ou você viver a sua própria dor ao perder alguém. E, meus irmãos, é muito perigoso se a gente não enxerga essas circunstâncias como oportunidades para manifestar a glória de Deus. Porque é muito fácil a gente sucumbir a essas circunstâncias e a gente achar que Deus está sendo injusto, ou que isso não está bem alinhado, que deve ter alguma coisa errada, que não deveria ter sido dessa forma. Isso pode ser até meio clichê, né, a gente dizer isso, mas o coração lá dentro, ele questiona isso. A gente pode dizer: não, mas se eu sou maduro espiritualmente, eu não vou fazer esse questionamento. Faz. O coração da gente faz esse questionamento. E a gente vê histórias assim de pessoas que tiveram grandes perdas, mas que continuaram firmes. Há uns 2 anos atrás, tive a oportunidade de estar numa igreja com os meninos, meu marido, e a esposa do pastor conversando comigo, e olhando os meninos, conversando. Os olhos encheram-se de lágrimas, e ela disse: perdi meu filho há alguns anos, 5 anos aproximadamente. E ele tinha a idade de Davi. E eu disse: foi mesmo, como foi? E ela contou, ela relatou que estava na igreja, era o único filho, ele com 15 anos de idade, teve um mal súbito na escola dominical e faleceu. E ela, firme ali na igreja, com o marido, no louvor, participando, orando, trocou experiências comigo. A gente via a tristeza, a dor, a saudade, mas a gente via ali uma mulher forte, uma mulher que estava firme no Senhor e no entendimento de que Deus é manifesto nas perdas também. Vemos aí, mais adiante, um relacionamento difícil, né? A gente vê, versículo 3 desse capítulo, a inserção dessa mulher, a historinha de Nabal e Abigail no versículo 3. Nabal era o nome desse tal homem, né, que era rico, e Abigail era o nome de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Ele era da casa de Caleb. O fato de ser da casa de Caleb, de certa forma, sinaliza que não era para ele ser assim. Ele já deveria ter aprendido. Era uma casa de piedade, era um tribo de piedade. Ele não era para ser assim, mas a nossa família não, a família de ninguém não assegura a conduta de ninguém, o coração de ninguém. Nabal era um homem mau. Na realidade, o nome dele significa
tolo, insensato. O próprio nome dele significa isso. E Abigail é dita aqui como mulher sensata e formosa. A Bíblia só utiliza essa mesma expressão de beleza, para 3 mulheres na palavra. Raquel, Esther e Abigail. 3 lindas mulheres. Não que as outras não fossem, mas é engraçado a Bíblia relatar dessa forma. Se eu não me engano, são essas 3. Mas são apenas 3 mulheres que são relatadas na Bíblia como sendo formosas. E ela, além de formosa, ela era sensata. Agora você pense um pouco, uma mulher linda, sensata, prudente, casada com quem? Com um homem duro, maligno em todo o seu trato. Ele não tratava nem ela, nem ninguém bem. Ele era duro, ele era um homem mau. E ela estava ali casada com ele. Será que ela queria estar casada com ele? Muito provavelmente esse casamento não foi por decisão dela. Naquela época os casamentos eram definidos pelas pessoas, pelos pais. Então, certamente foi isso que aconteceu. Você vai casar com ele, ele vai casar com você e acabou. E aí está Abigail nessa situação de um relacionamento muito difícil. Mulheres, eu acho que ninguém queria estar casada com um homem desse aqui. Ninguém queria estar vivendo uma situação dessa. Homem, a mesma coisa. Se fosse o inverso, como a palavra de Deus diz, que é melhor viver sozinho do que com uma mulher rixosa. É muito difícil estar num relacionamento conflituoso. É muito difícil você estar numa balança desigual. Na realidade, eu falo desigual não conforme aquilo que eu penso, porque eu sou melhor, ele é pior, não. Mas conforme o que a palavra de Deus diz. É muito difícil. Essa realidade ela é muito mais presente nas famílias do que o que a gente pensa. Até porque isso normalmente não vem tanto à tona. Até por questões de boa vizinhança, de ser politicamente correto, as pessoas às vezes evitam esse tipo de mau relacionamento em público. Não era o caso dele, não, porque o caso dele aqui, a gente vai ver posteriormente que ele era o que ele dizia a todo mundo e mostrava a todo mundo que ele era mau mesmo. Ninguém podia falar, admoestá-lo e falar nada contra ele. Mas é uma situação da qual ninguém está livre, porque a gente não fala só de relacionamento de marido e mulher, mas você pode estar em relacionamentos conflituosos num determinado momento de vida, seja na família, seja com um chefe, seja com uma grande amiga. Acontece isso faz parte da nossa vida. E isso dói muito. São situações que eu não quero passar, que você não quer passar, mas que a gente vive. No caso de Abigail, isso muito provavelmente foi externo à vontade dela. Ela não queria, talvez se ela pudesse escolher, ela não tinha escolhido ele. Mas ela está aí, dentro desse casamento. A gente vê também um aperto. Ninguém quer passar pelo aperto, né? Está aí Davi, capítulo 25, versículo 8. Dizendo aos homens dele para irem lá em Nabal, bater na porta. Ô Nabal, olha só. Não foi assim não, foi bem protocolar. Está aqui dizendo, diga exatamente assim. E os homens disseram exatamente assim. E Davi foi cuidadoso para dizer como é que eles teriam que falar com Nabal. Versículo 6. Paz seja contigo. Tenha paz a tua casa. Tudo que possuís tenha paz. E aí Davi fala como é que eles têm que falar com ele. E o que eu acho mais interessante é o final do versículo 8. Lá pelo meio diz assim, achem-me, pois, os meus moços na tua presença. Isso são os moços que deveriam falar a Nabal, né? Porque viemos em boa hora. Dá, pois, aos teus servos e a Davi teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Puxa vida, Davi tinha feito parte do palácio, logo que ele matou o gigante Golias, ele foi trazido para o palácio, ele estava ali com Saul, ele teve acesso a boas coisas, a boa cama, talvez a boa comida, a boas pessoas. E hoje ele está pedindo qualquer coisa que aquele homem tenha à mão. É um aperto, uma pessoa está ali com 600 homens, eles estão dando conta de fugir, né, de uma situação difícil. Teve a iniciativa de abençoar aqueles homens que estavam guardando aquele rebanho. E chega um momento em que ele tem conhecimento que Nabal está nesse momento da tosquia, da festa, assobejando. Há condições de ajuda.
Ele não foi com uma conta cobrar. Olha, eu ajudei teus moços lá, eu guardei o teu pessoal. Ele não foi com conta. Ele foi na humildade, ele estava passando um aperto. Aí ele diz assim, lá no fim, mandou dizer, qualquer coisa que tiveres à mão. Eu não sei, meu irmão, se você já passou por uma situação assim, de dizer assim, qualquer coisa está bom que tu puder me ajudar. Talvez você não tenha dito, talvez você tenha pensado, tenha tentado dizer, ou alguém tenha se antecipado, tenha lhe ajudado com qualquer coisa. Mas, meu irmão, minha irmã, é muito difícil passar a situação de aperto. Um aperto financeiro, um aperto material, um aperto também emocional. Qualquer coisa. Um abraço, uma palavra, um versículo, um telefonema. Qualquer coisa serve quando a gente está passando um aperto. E a gente sabe certamente que não era exatamente isso que Davi queria. Ele não queria estar passando esse sufoco. A gente, quando passa, a gente também não quer passar o sufoco. A gente quer a bonança, a gente quer o conforto, a gente quer abençoar. E é engraçado porque a palavra de Deus diz isso, que é melhor a gente dar do que a gente receber. E essa situação, ela não é muito confortável. A gente vê mais adiante que executar um trabalho penoso. Eu coloquei assim porque eu acho que esses homens que foram levar esse recado de Davi, eles ficaram meio assim, meu irmão, tem que dizer isso mesmo. Esse homem é mau. Ele é capaz dele dizer umas coisas com a gente. Eu não vou fazer isso não, mas eles foram. Eles sabiam que ele tinha que cumprir aquele trabalho. Eles foram e eles voltaram. E a Bíblia diz que voltaram e, tendo chegado, contaram tudo para Davi, segundo todas as palavras que aquele homem louco tinha dito. Eles disseram bem direitinho o que Nabal tinha dito. Todos os insultos que Nabal tinha dito, eles contaram para Davi. Muitas vezes a gente é colocado em situações assim, que a gente precisa fazer um trabalho penoso. Não é um trabalho necessariamente errado, mas um trabalho difícil de ser feito. Que dói, que incomoda, mas que a gente precisa fazer, porque a gente está naquela situação que precisa fazer. Isso não é confortável, isso normalmente não traz alegria. O coração, assim, às vezes fica batendo, fica meio nervoso, não dorme direito, e amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho que dizer aquilo lá, eu tenho que demitir alguém na empresa, a gente precisa tomar algumas decisões. E isso não é fácil. Lembre, meus irmãos, tudo isso que a gente está apresentando aqui, extraindo desse texto, são oportunidades que a gente encontra no texto e na nossa vida, para que a gente manifeste a glória de Deus no meio dessas circunstâncias. E posteriormente a gente vê no versículo 10, que também ninguém gosta de ser insultado, né? Ninguém gosta. Não, tem não, pode dizer que eu não estou nem aí. Não é bem assim, não. Lá no fundo do coração, a gente não se alegra com isso. A injustiça, o insulto, aquilo que não condiz, isso não vem, não é recebido de bom grado por ninguém. E Davi passa por esse insulto, versículo 11, quando Nabal diz, eu tomaria meu pão, minha água, minha carne, para dar a homens que eu não sei nem de onde vem. Quem é esse filho de Jessé? Esses homens aí andam fugindo. Então, ele acusa Davi de várias coisas, e muito provavelmente ele disse mais coisas, porque os moços mais adiante, um deles, a gente vai ver no domingo que vem, ele fala que ele disparatou contra aqueles homens. Então, receber insulto não é nada também que nos traz conforto. Receber mal por bem, muito menos. Davi tinha feito bem àquele homem e não recebeu nada em troca. Pelo contrário, recebeu só o mal. E eu queria desafiar os irmãos para refletir sobre isso, sobre as situações sobre as quais a gente vive e que a gente não gostaria de passar. A gente não é diferente desse povo, da palavra de Deus. A gente vive essas mesmas circunstâncias, essas mesmas dores. E, como a gente leu inicialmente, essas dores, essas circunstâncias, elas são um exercício do sofrimento que diz respeito à vida do crente. Você ouvir o mal e falar o bem, isso nada mais é do que o evangelho. Você saber que na hora da perda o Senhor reina, isso é o evangelho. Você saber que mesmo você sendo incumbido de um trabalho difícil, o Senhor vai lhe dar suficiência. Isso é o evangelho. E essas circunstâncias são oportunidades para a manifestação da graça de Deus. Voltando para esse slide. Que a gente lembre
que essas circunstâncias, de fato, elas nos trazem aqueles sentimentos de tribulação, perplexidade, perseguição, mas que nós não somos destruídos, desamparados, desanimados. E aí eu queria encerrar com um salmo que parece ter sido escrito nesse contexto de perseguição de Davi, muito próximo dessa história de Nabal. E é engraçado porque esse salmo, ele relata, obviamente, como todos os salmos de Davi, muito do coração de Davi. E queria ler com vocês alguns versículos do Salmo 31. Que à medida que a gente lê, a gente lembre que é esse homem que, ao mesmo tempo que escreve isso, ou talvez tenha escrito isso um pouco antes, é um homem que está vivendo essas dores. É um homem que está vivendo esses contextos difíceis. Salmo 31, versículos 1 a 4. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza, por causa do teu nome tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és, Senhor, a minha fortaleza. Versículo 14. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre teu servo e salva-me por tua misericórdia. Não seja, Senhor, envergonhado, pois eu te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Que tal a gente lembrar desse texto, né, do Salmo 31? Quando a gente tiver de passar as circunstâncias pelas quais a gente não quer passar. Trazer à memória as verdades sobre Deus, a presença de Deus, a onisciência de Deus, o reinado de Deus sobre nossas vidas, para que Jesus Cristo seja manifesto. Versículo 24 do Salmo 31. Encerra dessa forma, muito preciosa. Sede fortes, revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Isso aí é um alerta, um chamado. No versículo anterior, ele chama o povo a amar a Deus. Nas circunstâncias difíceis, normalmente nosso coração fica meio de mal de Deus, né? Meio tristinho com Deus. E aí no versículo 23, logo anteriormente, ele chama o povo a amar a Deus. E convoca o povo a ser forte, revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Porque no esperar em Deus, há paz, há confiança. E aí a gente relembra o que o próprio Jesus Cristo nos falou, né? Que no mundo tereis aflições, mas o que é que Jesus Cristo diz? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Isso não é novidade, a aflição não é novidade, é doída. Mas ela não é novidade na vida do crente, ela é oportunidade para que a glória de Cristo seja manifesta. Porque nós carregamos um precioso tesouro dentro de nós, vasos de barro. Para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não seja de nós. Então, qualquer coisa que a gente venha a viver, qualquer vitória que a gente venha a alcançar nessas circunstâncias, elas não dizem respeito às nossas conquistas, mas dizem respeito à conquista de Deus na cruz. No próximo domingo, nós vamos falar um pouco mais sobre esse texto, finalizar melhor, dar continuidade, falando um pouco sobre o eu e sobre Deus no meio dessas circunstâncias. Como é que nós podemos abrir essas oportunidades para que Deus reine e Deus, de fato, possa ser manifesto nessas circunstâncias que a gente vive. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e agradecemos, ó Deus, pela tua palavra tão rica, Senhor Deus, que nos traz as verdades, ó Pai, tão atuais. Que o Senhor guarde nosso coração em ti, que nessa semana, Senhor, nós possamos, cada dia, Pai, rever os nossos passos, reafirmar a tua grandeza, ler a tua palavra, se alimentar, buscar-te em oração, para que nós possamos, Senhor, aprender em toda oportunidade, abrir espaço, Senhor, para que o teu nome seja manifesto em nós, Senhor, e na nossa vida. No nome de Jesus, amém.